a tia Noêmia mocinha, com as amigas, não sei bem aonde, provavelmente em São João, que era o lugar que eles iam bastante. A Noêmia era uma pessoa de poucas palavras. Era bom dia, boa tarde, boa noite. Não gostava muito de sorrir. Ela não era uma pessoa assim, sorridente. E muito sistemática. Quando gostava de uma pessoa, ela gostava mesmo. Gostava, assim, a ponto de doar coisas para aquela pessoa. Mas quando não gostava também, ela nem olhava para aquela pessoa. Era uma criatura, assim, ao mesmo tempo séria e com alguns aspectos engraçados na vida dela. Eu gostava muito dela, que a gente, pelo menos, lembra. O povo hoje não liga de fazer, né, o retrato, porque você vê no retrato, você tem ali, né, saber que a pessoa existiu mesmo, que é só você falar. Aí eu mandei fazer justamente para recordar, porque ela era uma pessoa boa, assim, tinha esse temperamento, desconfiada, né? No começo, ela só me atendia pela janela, conversava da janela para fora, não deixava pra gente entrar lá. Eu lembro uma vez que eu entrei lá, mas a gente ficava meio com medo do casarão lá, porque, né, assim, devia ter muito bichinho lá, porque aquela bagunça da Noêmia, né? Quando a gente era criança, a gente passava aqui de longe. Eu morria de medo. Assim, eu fui entrar na casa da Noêmia, acho que eu já tinha uns 30 anos. Morria de medo. Às vezes as pessoas pediam para me entregar alguma coisa para ela, deixava aqui para a gente entregar. A minha mãe que levava, eu não entrava lá de jeito nenhum. Tem uma turma muito grande aqui, a família é muito grande, muitos amigos, bagunceiros que quando jovens iam para casa da Noêmia fazer assombração para Noêmia, mas nós ficamos sabendo só agora, depois que a Noêmia faleceu, porque eles não contavam e a gente achando que ele era umas belezinhas, menininho educado, bonitinho. Pintava com a coitada da velhinha. A cidade conhecia a Noêmia, as histórias da Noêmia, fez parte da minha infância, quando eu vinha roubar pé de manga na casa dela, na horta dela, né? E isso faz parte da minha infância e é uma coisa que eu falo que é muito forte. Eu me recordo que uma vez a gente viu a dona Noêmia saindo para ir para a igreja, né? Aí, menino, você já viu, a gente pegou e falou assim, vamos lá na casa da Noêmia, vamos ver como é que é lá dentro. Aí a gente entrou pelo portão lateral que tinha, um bando de menino, com aquele medo danado da dona Noêmia voltar. Aí a gente entrou pela porta da cozinha e era muita coisa. Ali tem um fogão a lenha no fundo. E eu me lembro que uma das imagens que eu tive, que a gente só entrou, viu, entrou mais ou menos aqui nessa sala, inclusive, e saímos correndo, né? Com medo da dona Noêmia voltar. Tivemos problema com ela em relação a um abacateiro que tinha aqui do lado dela, e os abacates caíam muito pro lado de cá. E eu, com as crianças pequenas, pedi para ela, o Zé Carlos pediu para ela para cortar, né? Para podar. Aí ela falou, não, pode podar. Com a cara séria, né? Não, pode podar. Aí o Zé Carlos mandou podar. Só que 80% do abacateiro já era do meu lado, porque ele, entendeu? Do lado de lá, só tinha um pouquinho de folha, de galhos, né? E aí ficou quase nada de abacateiro. Aí ela passava aqui em frente e falava, não sei para que existe vizinhos. Toda vez que eu passo aqui, eu fico olhando para essa antiguidade aqui, eu imagino quanta coisa você passou ali dentro, né? Eu mesma convivi pouco com a Noêmia. Passava, cumprimentava, eu a via na rua. O meu esposo, Zezé, trabalhou para ela e com ela lá na fazenda. E ela tinha um jipe. Então, toda manhã, cedinho, ela já buzinava lá na frente da minha casa para pegar o Zezé, para ele ir com ela para a fazenda. A vida dela era acordar cedo, né? Acordava cedo, ia para a fazenda. Todos os dias ela saía no jipe dela ali e ia para a fazenda. Chegava só de tardinho. Eu subia no muro e só ficava olhando o jipe, né? Porque ela não deixava de nem chegar perto. Então eu subia assim, ficava namorando naquele jipe, com vontade de andar naquele jipe. Ela não podia chamar a gente, né? Ela sabia que eu gostava, que um dia minha mãe falou para ela, vamos dar uma voltinha, né?
Não. Eu lembro eu andando no Jeep, que eu achava o máximo do máximo ir pra roça de Jeep. E ela dirigia igual uma doida. Era bom de qualquer jeito. E eu achava que ela dirigia super bem. Eu lembro de uma mexer lá, de vez em quando. Até eu peguei ele mesmo, um disco. Tá aqui em casa. Do Pequeno Príncipe. Aqui, tia. Ela colocava esse... Toda a década com a mãe que o pai ia lá, que a gente é pequena, ela colocava. Mostra. Aí, o Pequeno Príncipe. Mesmo bem idosa, já a criança é uma coisa que ela gostava muito. Aí, às vezes, ela chegava ali, às vezes trazia um cacho de banana, ela vinha aqui com a sacolinha, trazia as bananas para minha mãe. As duas eram muito amigas. Ela era muito amiga da minha mãe. Tem algumas... Eu tenho a carteira de trabalho dela. Que foi com a Mariana. Sim. Aí algumas coisas da tia Noêmia eu achei. A carteira de trabalho da tia Noêmia. Alguns documentos. Dela mais nova. Aqui tá mais velha. Já a tia Noêmia mais velha. Essa era a mãe da tia Noêmia. Deixa eu ver se eu acho uma foto do vovô. Eu vou daí. Você quer passar? Não, eu quero achar uma foto só dele. Tem uma foto só dele. Mas até então, este daqui era o pai. Aqui é tia Noêmia mais nova. Mocinha ainda, lá na fazenda dos Pinheiro, que hoje é conhecida como Serra Bela. Tia Noêmia já mais velha, já na cadeira de rodas. Na praça de frente pro casarão, aqui atrás, no fundo aqui tá o casarão. Desde que a dona Noêmia faleceu e que o casarão ficou fechado no espólio da família, ele foi degradando ainda mais, porque a dona Noêmia não tinha o costume de ir conservando. Então o casarão foi estragando com o tempo, e isso se agravou quando ele ficou fechado, já que ela não morava mais aqui. E a ponto de ele ruir uma parede caiu, ele precisou ser amarrado, teve que trocar a estrutura de telhado. Então isso foi danificando de tal forma que ele quase veio ao chão. Só que nesse processo entrou também o movimento de tombamento. Então alguns imóveis da cidade foram tombados e o casarão da Noêmia também. Isso exigiu uma posição do poder público, não só do município, mas também da própria justiça, né? E a Regina, né, a prefeita da época, iniciou o processo de desapropriação do imóvel, que era o caminho legal mais rápido e mais eficiente para poder tomar as medidas de preservação do patrimônio. A nossa história, ela precisa ser preservada. E isso as pessoas precisam entender. Que não é apenas uma casa velha, como muito se diz. Ela é a nossa história viva. Então, quanto mais a comunidade entender que nós precisamos cuidar da nossa história, melhor. A minha sogra me contava, né, que a minha esposa, quando nasceu, a Noêmia queria adotar ela, tá? Que o marido da minha sogra tinha falecido. Aí ela pediu a minha esposa pra... Hoje, esqueci. Era o nenenzinho que onde a minha esposa. E nós, então, fomos procurar saber o que poderia ser feito. Aí tomei conhecimento de que havia uma lei que permitia à prefeitura, ao administrador, adquirir o imóvel através de uma desapropriação. Mas uma desapropriação diferente do que era antigamente, em que simplesmente se tomava
dos donos algum patrimônio. Hoje não é mais assim. A justiça vem, avalia, e depois dessa avaliação, o administrador compra o imóvel através da justiça. E, é claro, a justiça depois distribui para os herdeiros. Foi permitido à prefeitura adquirir esse maravilhoso casarão, que é imenso, que é lindo, que tem um espaço enorme ainda lá atrás, um terreno enorme. E nós, então, adquirimos, e aí começou o trabalho do restauro do casarão. Então, em 2016, passados aí todo o período aí da gestão da Regina, já no último ano da gestão dela, nós, enfim, conseguimos iniciar as obras. Foram cerca de 8 meses incessantes de trabalho para a gente conseguir sair dessa composição de imagens que vocês veem até o casarão ser inaugurado em dezembro de 2016. Aqui a gente pode observar nessas fotos como que o casarão estava antes da gente iniciar as obras. Já não havia mais muitos móveis no espaço e o pouco que restou foram alguns livros e algumas estantes que já estavam bem carochadas, né? Estavam bem apodrecidas. Então você observa aqui, ó, o assoalho totalmente apodrecido e com alguns livros ainda jogados, ó, as janelas todas muito estragadas, muitas delas a gente teve que substituir, os marcos, ainda reboco feito, esse reboco aqui foi numa parede de adobe, a gente teve que remover, porque ele é feito de cimento e não se usa cimento para rebocar uma parede de adobe. Então são coisas que a gente foi corrigindo e trazendo a originalidade ou a técnica adequada para o restauro. Então, foi um trabalho de investigação, conversando muito com as pessoas para que a gente pudesse ter referências históricas, fotografias e fazer o mais próximo daquilo que representa a originalidade do casarão. Nós, na época da reforma, procuramos alguns litros de cachaça escondidos, mas infelizmente não achamos nenhum não, porque existe essa lenda aqui da cidade que ela escondia garrafões de pinga no assoalho aqui da casa e em outros locais que nós até procuramos, mas não achamos não. Porque o Major tinha lá os alambiques, isso meu sogro ainda falava que ia ajudar a mexer lá com as pingas, então que eles puxavam, acho que numa mangueira, para experimentar o grau da pinga e puxar para poder engarrafar. E o seu Chiquinho, acho que não gostava, cuspia, que o Major ficava bravo. Bebe isso, menino. Me conta aí, Ana Maria, a gente estava falando da cachaça, né? Pegamos os selos aqui, mas agora você achou a sua, né? Conta pra mim. Como assim? Do quê? Dessa garrafa, conta dessa cachaça famosa. Mas lá do meu marido, lá do Francisco, do seu Chiquinho, meu sogro, que guardava uns poucos que ele tinha. Aí eu deixei pro Leandro, para quando ele for comemorar, ele contar a história da família, que é pouco que eu sei do lado do meu marido. Que eles são muito reservados, não conversa muito, então... Só através da Dona Noêmia mesmo que eu tenho alguma coisa que eu fiquei sabendo. Essa diversidade de profissionais que trabalharam no casarão
envolvendo pintura, os pedreiros, os marceneiros, carpinteiros, né? Eletricista, toda a equipe que se envolveu aqui, que foram muitas pessoas. Eu nem vou falar o nome dessas pessoas para não correr o risco de esquecer alguém. Então, sinto-se todos representados nesse momento de gratidão mesmo, né? De reconhecimento que a força-trabalho que colocou esse casarão de pé e abriu as portas para que a comunidade pudesse conhecer e reconhecer o seu patrimônio foram por mãos de pessoas de São Vicente de Minas. Isso eu faço questão de frisar, porque isso foi uma preocupação nossa de garimpar esses talentos que a cidade oferece, e talentos até que eram desconhecidos. O maior desafio não foi a obra em si. A obra em si aconteceu, o prédio foi inaugurado. Então a casa em si está aqui para todo mundo ver. O Casarão da Noêmia existe e ele está aqui. O nosso maior desafio é como construir a vida cultural dentro do casarão. Esse é o nosso maior desafio, porque é uma constante. Ele é do dia a dia, é o trabalho do dia a dia. Então a gente está se apropriando do lugar. Esse lugar deixou de ser apenas um lugar de biblioteca. Ele passou a ser um lugar multifuncional, que a gente consegue se apropriar desse espaço e atribuir a ele múltiplos sentidos artísticos, culturais, políticos, porque a gente também não pode deixar de falar de políticas públicas, né? Então, esse espaço passou a ser um centro de construção. As pessoas que vêm ficam maravilhadas. É um ambiente que traz uma história e tem já um certo charme, né? Pela historicidade, pela própria construção em si, a estética dela é uma estética muito atraente. Então, fazer os eventos aqui traz um conforto estético também, não só isso, né? E toda a história, claro que os mais interessados acabam buscando e ficando encantados. Eu pouco conhecia aqui o casarão, né? Quase não vim aqui. Depois que teve o projeto, aí foi maravilhoso que a gente conhece várias coisas, tem as exposições, né? Outras exposições que são colocadas aqui, né? Que a gente veio participar, né? Aqui tem tudo que eu preciso. Nas crianças também pode vir quando quiser. Me pediram que fizesse alguma coisa aqui de São Vicente, assim, com bordado, porque isso aí, na verdade, é bordado à máquina, sabe? Eu trabalho com bordados, faço muito artesanato. Então, eles me pediram que fizesse alguma coisa de São Vicente. Aí, eu optei fazer o coreto. Foi muito lindo quando as janelas foram abertas e que o povo lá de fora viu esse casarão iluminado e as pessoas que tinham entrado aqui pouco tempo antes do restauro não acreditavam que iam poder entrar, pisar aqui dentro. Embora tenha se transformado na Casa da Cultura Maria Sofia Farage de Carvalho, continua com o nome fantasia de Casarão da Noêmia. A tia era professora, e se ali é um casarão da cultura, por que não homenagear a moradora da casa, que também fez parte da cultura, que era uma professora, uma alfabetizadora, uma pessoa que, quando a gente era criança, que ela já nem trabalhava mais com isso, se preocupava em distribuir livrinhos, em incentivar as crianças que passavam pela rua, não precisava ser da família, a estudar, sabe? Ela dava giz, o primeiro giz de quadro, esse giz, não é giz de cera, não, giz mesmo, de escrever em quadro, negro. O primeiro que eu tive acesso na minha vida foi uma caixinha que ela me deu, eu era uma criança. Eu achei aquela coisa melhor do mundo, eu escrevia pra tudo quanto é canto, rabiscava meio mundo. Por que não homenagear ela, em vez de homenagear alguém, não desmerecendo, que Dona Sofia foi uma pessoa incrível, que não tinha nada a ver com a história do casarão? Não sei se ela era uma pessoa triste, amargurada, não sei. É assim... Não tinha... Você não via ela conversando com as pessoas, entendeu?
Era só aqui a Ana Maria, que era parente, né? A Ana Maria deve ter algumas histórias para contar. Porque ela vinha muito aqui em casa e a gente ficava sentada no quarto vendo televisão. E você conheceu o Zé Disteu? Um viúvo. Eu só te lembro, eu deixava ele com a Noemi assistindo televisão no quarto, saía pro fundo da horta, atravessava a cerca. A dona Noemi morria de frio. Então eu saía para a cerca de arame para lá e ficava esperando a dona Noemi. Ficava de prosa comigo. Aí ela falou, pô, não sei o que. Eu falei, eu não vou ficar aí com esse homem. A senhora conversa com ele, ela ficava brava comigo, mas a gente dava risada. Aí ela começava a rir, até molhava a roupa, de tanto que ria. Falava, dona Noemi, pelo amor de Deus. Ela falou, você me vai rir, o que eu faço? Ai, mas é muito engraçado, coitada, tenho saudade dela, mas... Quando o casarão foi inaugurado, foi mais um passo. Muitos passos precisam ser dados ainda para que o casarão da cultura, a nossa casa da cultura, seja plenamente aquilo que ela pode ser e que ela tem vocação para ser. E essa busca é uma busca contínua. Porque ela só ganha dimensão e potência se ela está em movimento. Se ela está parada, se ela está fechada, ela vai ser apenas um registro fotográfico, né? Então a gente tem que manter ela viva. E eu acho que trazendo à tona todas essas questões, trazendo essas linguagens artísticas para cá, eu acho que vai ser assim um ponto extremamente importante, até mesmo para preservar esse grande patrimônio, essa casa. Que a própria estrutura dessa casa você não vê em todos os lugares aqui em São Vicente de Minas. Nós temos aqui o casarão e uma outra área no fundo que eu me recordo que na época que nós estávamos restaurando, nós tiramos cerca de 150 caminhões de terra para aplainar aquele espaço do fundo, de modo que pudesse abrigar uma nova infraestrutura cultural. Quem sabe ali não seja o espaço para abrigar o nosso cine-teatro, com salas de dança, teatro, música e até mesmo um observatório astronômico que pode ser construído no topo para contemplar esse céu maravilhoso que nós temos, já que aqui é um ponto tão alto. Então, sonhos existem para ser sonhados. Sonhar pequeno e grande dá o mesmo trabalho. Então, por que não sonhar grande e trabalhar para que um sonho dessa natureza se torne realidade e a gente conseguir construir esse complexo cultural da Casa da Noêmia? É isso que nós queremos que esse casarão seja. A casa de todos aqueles que amam a cultura, para que, como o Juninho disse, haja vida, para que não seja apenas um imóvel. Não tem valor nenhum, quer dizer, tem um valor histórico desse casarão, mas o casarão precisa de vida, precisa sentir almas aqui dentro, sopro de vida circulando, fazendo com que nossos antepassados e os habitantes atuais de São Vicente tenham um espaço onde se manifestar, onde colocar para fora a arte, o carinho que tem por São Vicente, para fora, aqui dentro desse casarão. Casa abandonada, à beira da estrada. Será que foi? Será que foi o acaso? Era-se do descaso? Ou nada disso foi?
terá sido a morte, ou ausência de sorte, ou sorte que se foi. Terá sido vaidade, ou sonho de cidade, ou foi para poder sonhar. E as flores na janela, com eles foram também, mas queira Deus que tenha flores lá onde estão. Dererê, 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 casas povoadas, encantos de cidades, terá sido o que foi. Terá sido uma sorte, ou é lei do mais forte, um sonho que se foi. E as flores na janela, e as festas na capela, serão simplesmente recordações da casa abandonada, lá na beira da estrada, vida tão singela, dos povos dos sertões, moda de viola, festa na capela, folia de reis, quem dera outra vez a vida lá na roça. Moda de viola, festa na capela, ah meu Deus, quem me dera a vida lá